Já tava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa. Salve, salve, minhas queridas Elzas com a mão no salário do funcionário público. Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lapso temporal que você está ouvindo esse podcast. O meu nome é Vinícius Manduca, eu sou sociólogo por profissão, podcaster por empolgação e ao meu lado aquele que compartilha dessas duas profissões comigo, Henrique Macedo. Olá, Vinícius. Olá a todos. Começamos então o nosso podcast de hoje já com uma errata, olha só. Nos chegou a informação que na empolgação falamos o nome do integralista Plínio Salgado com Plínio de Arruda Sampaio, provavelmente devemos ter falado Plínio Sampaio. Plínio Sampaio, que é um dos fundadores do PT e fundador do PSOL, conhecido principalmente por ser o melhor participante de debate presidenciável que esse país já teve. E além do mais, é o melhor Plínio que a gente conhece, né? Que é ao contrário do Plínio Salgado e o Plínio Corrêa de Oliveira, que fundou a TFP. Com certeza temos aí um Plínio positivo, né? Queria pedir desculpa ao Plínio Sampaio, aos seus herdeiros e aos filiados do PSOL, é que ele mora tanto no nosso coração que acabamos mencionando o nome dele assim, por mencionar. Mas bom, vamos, o programa de hoje está bem legal, estamos com um quadro completo, temos o Bruno na vida, o universo e tudo mais, temos a estreia do nosso quadro Herdeiros da Rua Lei, falando sobre cultura, temos o nosso telar do dia, Gabriel Mendes, um telar cinematográfico, teremos o nosso quadro Nem 5 Minutos Guardados, e vamos falar das enchentes em São Paulo, e vamos falar também da proibição de livros em Rondônia. Vamos lá, está começando então o Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, o podcast que foi tentar ofender o funcionário público e acabou acertando o filme vencedor do Oscar. Bora pro nosso quadro? Bora começar. Nem 5 minutos guardados dentro de cada cigarro. Pronto, Henrique, tá pronto aí? Já aqueceu, já alongou? Como diria o filósofo Augusto Liberato, valendo! Corregedoria inocenta os 31 PMs envolvidos no massacre em Paraisópolis. Mais uma vez a corregedoria nega o inegável, né? Já que tem imagens, e aí refuta tudo que foi filmado. Não tem como ter legítima defesa quando um só policial acoa tantas pessoas assim. Mas enfim, é mais uma das organizações Polícia Militar de João Dória. Mas em defesa da corregedoria, eu acho que o caso só mostra o quão uníssono ela está com o próprio corpo da PM, né? Porque claramente foi uma ação já de caso pensado, então já que era uma ação planejada, não pode culpar os PMs por fazer já o que eles queriam ter feito desde o início. Por esse ponto de vista, sim. Bolsonaro trava Bolsa Família em cidades pobres e fila chega a 1 milhão. Cara, é um absurdo isso, porque o que está acontecendo, né? É importante que a gente fale, ao contrário do que todo mundo diz, o Bolsa Família existe a emancipação, é uma taxa de emancipação muito grande, inclusive só num ano tiveram mais de 1 milhão de famílias que saíram, por quê? Porque a pessoa se forma na escola, porque ele consegue um emprego, enfim, ele vai saindo das características necessárias para o programa. O que acontece é que eles têm travados é a entrada de novas famílias, e isso em cidades pobres de verdade, cidades tipo o interior do Maranhão, está acabando com a renda média, causando uma situação de pobreza e fome extrema. Realmente, além de calamitoso, isso mostra aí que o governo Bolsonaro não foi bonzinho e cristão quando resolveu dar o 13º, né? Isso só significou que ele tirou de outras famílias, então, dividindo tudo, ele pôde distribuir 13º ficcionalmente, né? Ou então, melhor ainda, o 13º de nada, talvez seja nada. Policial militar agride e imobiliza mulher grávida pela barriga no interior paulista.
Cara, como isso é complicado, né? O cara que devia estar preocupado em fazer a segurança, fazendo esse tipo de agressão, é lamentável, né? Principalmente porque no vídeo ele grita: para de me bater. Mas eu não sei se ele estava sendo tão agredido assim que isso justifica um tapa na cara de uma pessoa que estava imobilizada. É interessante porque ele grita o para de me bater a partir do momento que ele está sendo filmado, né? É uma tentativa de justificar a ação dele a partir de uma suposta legítima defesa, né? O que claramente, se você assistiu o vídeo, vocês que tiverem estômago e quiserem ver isso, claramente não se concretiza na ação, mas só mostra a sensação de liberdade e impunidade que a corporação está no atual momento do país. É, ele fala: para de me bater e dá um tapa na cara dela. O que é bizarro. Sua vez. Governo corta verba de pasta que combate violência doméstica. E aí vemos a conclusão já vinda da notícia anterior, o quão descaso esse governo está. Somado a isso, a gente tem também o corte para campanhas de prevenção e combate ao vírus HIV, dizendo que o vírus HIV, os portadores do vírus também são uma pena para o Estado, enfim. Qualquer corte que seja de bem-estar pessoal e contra as prospecções de uma masculinidade tóxica são muito bem-vindos para esse governo. É, mais uma vez mostra aí que é um projeto, né? É o que mais acontece, é violência doméstica. E aí o presidente da República, que já desrespeitou tantas vezes as mulheres, diz que na verdade é só uma questão de mudar a postura. Pelo menos dessa vez aí temos que dar crédito, ele não falou em armar a mulher, né? Isso é um ponto positivo, mas o ponto negativo é que para ele todas as políticas de prevenção devem ser zeradas, exceto, né, a questão da abstinência sexual. Então a mudança de postura do capitão, na verdade, é não fazer nada, que na verdade não é uma mudança de postura, é só uma continuidade dos seus 30 e poucos anos de vida pública. Temos tempo sobrando, então eu vou recitar a música do Cavaleiro do Zodíaco até dar o tempo. Faça Boa. elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. A sua constelação sempre irá te proteger. E valeu! Dessa vez conseguimos. Conseguiremos então inserir mais notícias no próxima semana. Espero que aguardem aí enquanto nos propusermos novos desafios. Enquanto isso, o Bruno vai falar da efeméride da semana que se comemora hoje, no dia que estamos gravando, né, no dia 11/2, sobre uma data muito importante para a ciência. Pode falar, Bruno. A vida, o universo e tudo mais. Oi pessoal, tudo bem? Eu não sei se tá todo mundo sabendo, mas hoje, dia que eu tô gravando, dia 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Então eu queria falar um pouco sobre esse dia e sobre algumas mulheres muito fodas que estão por trás desse dia. Começando pela fundadora desse dia, que é a princesa doutora Nisrin El Hashemit, que provavelmente eu estou pronunciando o nome errado, mas ela é presidente da Royal Academy of Science International Trust, que é uma organização fundada pela família dela, que é uma ONG dedicada a desenvolver a educação e a ciência, aonde for necessário. A princesa descende da família mais sagrada do mundo árabe, sendo descendente direta do profeta Maomé. Porém, ela é uma cientista formada em ciências biomédicas, com um doutorado em genética humana, tendo trabalhado, entre outros lugares, na Faculdade de Medicina de Harvard, por exemplo. E ela é ativista na área de saúde da mulher e da igualdade de gênero na ciência.
E durante um fórum sobre saúde da mulher realizado pela organização dela, juntamente com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2015, que nasceu a ideia de criar o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência. E a doutora Elra Schmidt enviou uma carta à ONU para que se instituísse esse dia, o que aconteceu em 2015 mesmo, sendo 11 de fevereiro de 2016 a primeira comemoração desse dia. Então, esse ano, 2020, é a quinta vez que esse dia está sendo comemorado. E esse ano, a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, resolveu começar um prêmio para ser entregue a mulheres que tiveram proeminência na ciência, chamado Prêmio Carolina Bore Ciência e Mulher. Carolina Bore foi uma psicóloga que trabalhou para que a psicologia se consolidasse como ciência no Brasil. Ela participou, por exemplo, da criação da Sociedade Brasileira de Psicologia e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que ela também presidiu. Entre várias outras coisas, ela foi organizadora e chefe do Departamento de Psicologia da UNB, do Departamento de Psicologia Experimental da USP, diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas da Federal de São Carlos, universidade que o pessoal aqui do podcast conhece muito bem, além de ter sido presidente da Comissão de Especialistas de Psicologia do MEC e a primeira mulher presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e por isso essa entidade resolveu colocar o nome do prêmio como o nome dela. Nessa primeira edição do prêmio, foi agraciada a professora Helena Nader. Ela é formada em Ciências Biomédicas, com doutoramento em Biologia Molecular. Ela é membro titular da Academia de Ciências de São Paulo, da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Ela já recebeu vários prêmios e condecorações ao longo da carreira. Já foi presidente da SBPC, presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e é membro do Conselho Superior da CAPES. Numa entrevista para a Academia Brasileira de Ciências, pela ocasião do Dia da Mulher no ano passado, no dia 8 de março, ela disse, aspas, qual é a minha obrigação hoje? Preservar a Constituição e os direitos que ela garante e lutar cada vez mais pela qualidade da educação e da ciência no nosso país, que é a única coisa que vai mudar o perfil econômico do Brasil. Fecha aspas. É desnecessário dizer que ela é uma crítica das políticas do atual governo em relação à educação, né? Bom, a outra cientista destacada na cerimônia foi Alice Rangel de Paiva Abreu, que recebeu uma menção honrosa. Ela é bacharel em Ciências Políticas e Sociais e doutora em Ciências Sociais pela USP. A sua pesquisa é na área de gênero e trabalho. Ela também tem diversos prêmios e condecorações nacionais e internacionais, mas se destacam os cargos que ela já ocupou como vice-presidente do CNPq, diretora do Escritório Regional da América Latina e Caribe do Conselho Internacional de Ciência e diretora do Escritório de Educação, Ciência e Tecnologia da Organização dos Estados Americanos. Atualmente, ela é diretora do programa Gender Insight, que é uma iniciativa internacional para promover o papel da mulher na ciência, inovação, tecnologia e engenharia. E por isso ela recebeu a menção honrosa. Bom, eu queria terminar minha coluna dando os parabéns para todas as minhas professoras, as minhas colegas e as minhas amigas
cientistas e pesquisadoras, e a todas vocês, mulheres da ciência que estiverem escutando. Uma notícia boa, que uma pesquisa que saiu ano passado, um relatório publicado pela Elsevier, que é uma editora científica, mostrou que, entre os países pesquisados, o Brasil e Portugal são as nações com a maior porcentagem de autoras mulheres em trabalhos científicos, 49% do total, o que é uma notícia boa. Mas segundo a ganhadora do prêmio desse ano, Helena Nader, as pesquisadoras mulheres ainda são minoria nos cargos superiores, né? Mas, de qualquer forma, fica aí a história de 4 mulheres que lutam e lutaram pela educação e o progresso da ciência no Brasil e no mundo. E eu recomendo que vocês procurem mais sobre elas, porque vale muito a pena. Bom, era isso. Muito obrigado. Até mais. Don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a Maravilha! Muito obrigado pela contribuição, Bruno. A vida, o universo e tudo mais que vem falar de outras grandes contribuições responsáveis pelos quem somos hoje, não é verdade? Com a sociedade nossa está. Mas bom, vamos começar então nosso primeiro bloco de debates? Vamos lá. Para. Bom, vocês devem ter ligado a televisão na tarde aí dessa segunda-feira e ficar esperando aparecer o Kevin Costner em seu jet ski na maior reprise de Waterworld que a Era Moderna já viu. Era Moderna, eu digo, dos últimos 10 anos. Mas o que aconteceu essa semana, o que aconteceu essa segunda-feira, sobretudo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no interior também, então a cidade de Botucatu, um pouco a cidade de Jaú, contrariando expectativas, na cidade de Bauru foi tudo bem mais tranquilo, nossos ouvintes de Bauru sabem do que eu estou falando, que foram a carga imensa de água que caiu do céu. Provavelmente aí um castigo divino, levando em considerações ao índice o índice eleitoral que determinadas pessoas tiveram aqui, mas não é necessariamente castigo divino, a gente vai trabalhar sobre isso, é simplesmente a perspectiva física de ação e reação. A ação do voto na reação em políticas públicas. Temos aqui 2 pessoas nesse podcast que estão em São Paulo nesse momento. Uma vocês acabaram de ouvir e a outra vocês vão ouvir agora, assim que eu falo o nome dele. Henrique. Realmente, esse ato de Deus acho que é maravilhoso. Talvez a gente tenha que começar por aí. E aí lembrar da nossa professora, saudosa Norma Valêncio, que sempre diz que não existe desastre natural. Pelo contrário. É um desastre, sim, gente, puxando sardinha pra gente, socialmente construído. Ainda mais quando você vota em alguém que é tão relaxado e fala que não existe nem aquecimento global, ou seja, mudança de temperatura. Também você ocupa o solo de maneira burra, você não faz políticas de contramedida para momentos como esse, e a gente é totalmente entregue às consequências de um povoamento desordenado, muito fruto aí das nossas escolhas capitalistas. Sim, o capitalismo que expulsa as pessoas para áreas onde não dá para habitar sem correr muito risco de vida. Porque não é só São Paulo, né? Quem viu que toda a região aí que se diz a vanguarda do Brasil, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e outras localidades que tiveram grandes enchentes, exatamente porque todos os seus gestores estão mais preocupados em abrir negócios em Dubai e fora do país e não estão querendo fazer o que é da sua obrigação, que é cuidar das instalações e do bem-estar do povo que vive na sua região. Vamos falar um pouco, então, antes de brilhantes ideias do passado, que bem na perspectiva modernizadora e colonizante,
em que, sobretudo, o interior foi formado, mas já a capital ela já foi muito nessa vibe, digamos assim. Porque vamos pensar numa grande ideia. Grandes ideias mesmo, assim. O que você considera uma grande ideia? Sei lá, a teoria da relatividade é uma grande ideia? Ah, é. Você colocar manteiga na pipoca é uma grande ideia? É, pra língua sim, pro coração não. Colocar creme de avelã no chocolate é uma grande ideia? Aí repetimos aí, só que damos um plus aí pra diabetes. Você vê um rio passando, você desviar um pouco o curso do rio para você asfaltar em volta dele, concretar em volta dele, e aí voltar para o rio de uma forma que ele fique concretado enquanto você acaba com a mata ciliar dele, é uma grande ideia. Ah, isso aí tem cara de terra plana. Meu Deus do céu, como alguém pensa em fazer isso? Ah, tem um rio aqui. Vamos tentar retificar ele a partir do monte de concreto? Qual que é a chance disso dar errado? Aqui na cidade que eu mencionei anteriormente, Bauru, no interior paulista, a gente tem uma situação dessa. Temos duas situações dessas, com dois rios diferentes, só que um teve a brilhante ideia de passar uma avenida por cima desse rio. Então o rio ele foi, na realidade, canalizado. Bom, é a principal referência de cosplay de Veneza que nós temos no interior paulista. Então, assim, isso já vem do próprio processo de urbanização desenfreada, numa perspectiva de modernidade e desenvolvimento face à questão natural e agrária, simplesmente do aproveitamento, superaproveitamento de espaços urbanos em detrimento do meio ambiente em questão, que seria o responsável por neutralizar esse tipo de questão. É, e além disso, eu queria aproveitar e dar uma arrumada na minha fala, que eu pode ter dado a entender e culpabilizado a pobreza. Eu não queria culpabilizar a pobreza, mas exatamente mostrar que tem um ideal aí de desenvolvimento que não levava em consideração e não leva até hoje para muita gente uma coabitação ou cohabitation, se você for capitalista de São Paulo, entre natureza e a cidade, ou a nossa ocupação humana. E as técnicas de construção e de ocupação que nós temos hoje, que é muito perpassada por coisas que não permitem absorção de água, não permitem a vazão da água, não permitem a estabilidade de solo, não permitem, Uhum. por exemplo, a limpeza tanto da terra quanto dos mananciais. E esse assunto é muito complicado, porque a gente precisaria aí de engenheiros e especialistas em meio ambiente, mas, no geral, dá para perceber, obviamente, que a prioridade desse desenvolvimento não tem nada a ver com a vida das pessoas que habitam os locais que têm enchente, né? Porque tirando quando afeta o CEAGESP e a vida de grandes empresários, as enchentes que ocorrem todo ano afetam muito mais uma população pobre que foi empurrada aí a viver perto de áreas de mananciais porque a especulação imobiliária permitiu. E aí as vistas grossas, tanto da prefeitura quanto do governo, preferem aí descumprir a lei com o direito à moradia e preferem continuar focando no direito à propriedade privada de grandes investidores e de gente que tem poder de sair e se afastar de riscos, né? Não, perfeitamente, perfeitamente. O principal problema das enchentes é que a época de chuva ela é no começo do ano. Então ela pega essa faixa de janeiro, fevereiro, um pouco a março. Quando a gente está considerando setembro, outubro, que é o começo da primavera aqui no país, principalmente aqui no Sudeste, né? A gente está falando de um clima mais ameno, com poucas chuvas. Em consequência, na época eleitoral, essas dificuldades urbanas elas não aparecem, elas não são gritantes. O que nós tivemos, inclusive, e aí vamos falar um pouco da culpabilização, né? Porque a gente tem desde uma relação, as mesmas pessoas, por um lado, negam as mudanças climáticas em função do desenvolvimentismo e culpam o clima por uma série de entrepostos que eles têm. Então, quando a gente tem, há o quê? 5 anos atrás, mais ou menos, quando a gente tem, há 5 anos atrás, a palavra que vocês ouviram muito, que era cantareira, que é a reserva de água que abastece a capital e parte do estado de São Paulo, se culpou muito a estiagem do que ocorreu no estado. Realmente, se tinha um baixo índice de chuva referente aos anos anteriores.
Porém, não é uma condição que não dava para ter sido planejada um abate contrário a ela, né? Uma ofensiva contra ela. Porque já se tinha notícias que se faltaria água, pelo menos há 4 meses antes dessa água começar a faltar, em épocas de chuva. Ela não dá para justificar, senão por uma falta do poder público. Agora nós tivemos o serviço inverso, aquela todo o discurso de sempre, né? Ah, é que choveu em 2 dias o que era esperado para todo mês de fevereiro. Choveu em uma semana o que era esperado para todo mês de fevereiro. Você já reparou que as previsões sempre estão erradas? Sempre se espera muito menos do que era para chover? Não, é aí que eu quero chegar. Na realidade, isso aí não tá, se é mais ou menos do que previsto, tudo bem. O que a gente precisa é de obras urbanas que são capazes de fazer esse escoamento de água e permitir que a população tenha uma vida saudável. Agora, a gente pode traduzir isso em dados, né, Henrique? É, eu acho que é importante aí frisar que não é um ato divino, né? A compara da culpa cristã, porque a culpa cristã geralmente é pro próprio corpo, né? Você moldar o seu comportamento. No caso da culpa cristã, nessa fase de quando tem, entre aspas, aí o que eles chamam de atos de Deus ou natureza, né? O desastre natural. Na verdade, aí eles culpam, na verdade, alguma divindade. Aí é culpa de São Pedro. Ou ele esqueceu a torneira fechada, ou ele abriu demais, esqueceu ela aberta. Mas vamos para os números. Vamos para os números. A gente pode falar então de um número de cerca aí de 30 milhões. Você gosta desse número? Agora a gente está fazendo um pouco É do muito bom. podcast da revista Piauí, o Foro de Teresina, onde tem o número da semana. Um abraço para o pessoal da Piauí. Abração, Mas gente. esse número de 30 milhões te diz alguma coisa? Ah, não. 30 milhões é a verba que o Dória remanejou de combate a enchentes para os programas de privatização da prefeitura. Ah, não Nesses acredito. 2 anos, nesses 4 anos de governo Dória Covas, só 1/3 da verba de combate a enchentes foi usado. Vocês podem pensar, nossa, como ele está economizando? Não, não está economizando. Ele está colocando, né, para projetos que vão beneficiar eles mesmos, ou então pelo menos o conglomerado de apoiadores diretos dele, aí eu estou falando de apoiadores financeiros, do que a população em geral. A gente está falando de 2,7 bilhões de reais que não foram investidos em infraestrutura de combate à enchente. Fora isso, teve 2 milhões aí que foram remanejados pelo Dória, que eram simplesmente usados para a construção de pontes. Meu, eu tive uma puta ideia, meu. E se a gente privatizar as nuvens, meu, e aí a chuva vai virar de responsabilidade da iniciativa privada que pensa melhor pro país, meu. E aí tem outra coisa que a gente tem que falar com relação à iniciativa privada, que a galera desesperada pulando na água para não chegar atrasada no trabalho, sem pensar se vai pegar ou não a a doença do rato. Enfim, a galera pulando na água. Por quê? Porque vai ser demitida chegando lá. Já que agora, se entrar por um processo trabalhista, se perder, eles têm que arcar com todos os custos do processo. Aí a gente vê que realmente a gente votou em gestores, né? Tá tudo resolvido. Você impõe, tanto faz o que acontecer, e aí todo mundo tem que se virar. Como é que diz? É meritocracia que fala? É meritocracia que fala. Porque afinal de contas você chega lá nadando, doente, morrendo, mas afinal de contas você está construindo o seu futuro com o seu Celta quitado em 3 anos na garagem e o seu aluguel que você paga para tentar ir, quer dizer, você se esforça para pagar e não ser despejado todo mês, para depois você votar numa pessoa que não consegue nem estar presente no próprio estado, né? Porque está fechando convenientemente arranjos de açúcar, de cana-de-açúcar, que nem cobra imposto direito. Perfeitamente. E todo esse pessoal de iniciativa privada, que estava atuando desde o resgate do menino que foi soterrado por um deslizamento em Osasco, até no controle de mobilidade, ajudando as pessoas. Quer Foi dizer, o gerente do meu banco. Foi o não, gerente do meu banco. Eu foi vi empresário ele. local. Eu vi o cara. Não, o gerente se esforçou muito. Ele e o povo que tava ali atendendo no caixa, porra, velho, eles fizeram um resgate que você não tem ideia. Não, com certeza, foram os donos de empreendimentos, foi o empresário liberal que estava lá. Eu vi o Setúbal resgatando um cachorrinho também.
E eu, aquele rato que tava em cima do chinelo, que é Ryder, que tava salvando lá o bichinho. Eu acho que eu vi. Recebi um vídeo do WhatsApp da minha tia. Além disso, é, Ironia desculpa, esse, medão. esse do rato realmente foi. Não é pra rir, acho que é o vídeo mais triste que eu já vi, é o rato ilhado em cima do Ryder Mais triste ainda foi colocarem a música do Titanic, né? do Titanic. Eu acho que eu chorei. Eu tô rindo agora só pela ideia, mas eu realmente me cortou o coração Não, ver sim, mas esse pelo menos a vídeo do gente sabe. rato ilhado. Pelo menos a gente sabe que era uma rata, né? Era a Rose, o Jack já tinha morrido. Já tinha morrido, porque tava frio também. Não, Exatamente. mas a gente teve dois tipos de pessoas que estavam atuando no resgate dessas pessoas. Nenhum foi uma foto que circulou no Twitter, que era da enchente em Santos, que uma cobra foi tentar pegar a família, mas graças a Deus tinha um jacaré ali para comer a cobra. Vocês não viram, por favor, procurem essa foto, é pelo bem de vocês. E aí eu quero Mas os detetive outros, virtual. mas os outros eram os parasitas, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Sim, quem que estava lá atuando no meio de deslizamento de terra, no meio de enchente, no meio de no meio dessa doença aí? Os funcionários públicos. Pois é, do município, do estado, também da União, né? Gente que aí ganha bem, né? Segundo ele, que quebra o estado. Uhum, Realmente aí um guarda municipal ganha muito bem, ele deve com certeza ter uma mansão na casa dele. Geralmente acho uhum. que investe. Fiquei sabendo que um guarda municipal aí investiu muito dinheiro, 1 milhão aí na BTG Pactual e também na Bozano Investimentos, do Paulo Guedes. Por isso é que ele ficou sabendo que recebiam tão bem. Inclusive, queria mandar um beijo aí pro secretário de Educação de Guarulhos, que queria fazer os servidores pagarem aí num sábado a ausência dos funcionários que não conseguiram chegar e passar aí ó, a inundação de ontem. Realmente o senhor é um gestor, pensar à frente e com certeza esperamos aí que você assuma a gestão da sua própria vida e quem sabe deixe o governo. É lógico, eu não vou culpabilizar ninguém por estar viajando, eu não vou culpabilizar ninguém por estar fechando algum contrato, mas só para elucidar o que é a real perspectiva direcionada dessa gestão, é que aonde estava o governador de estado Dubai. fazendo, Ah, tá abrindo um negócio, um escritório de negócios de São Paulo. não que seja ruim ter um escritório de negócios de São Paulo, não, é importante ter esses contratos internacionais e tudo mais, mas é uma cidade que não tem planejamento urbano para segurar uma chuva. Isso que mostra, na Não verdade, é uma né, que sociedade. é o descomprometimento, né? Porque para ser bem supérfluo no ecossocialismo, quando ele tá lá fechando geralmente o que é considerado aí por alguns agronegócio, né? Mas Uhum. na verdade é extermínio. Então, de um lado, ele tá lá fechando acordos que destroem o clima, dificultam a vida que é cana-de-açúcar, né? A Uhum. cana-de-açúcar para ser exportada, ou seja, nem é para baratear o álcool daqui, locomoção de pobre, né? Nem fornecer o açúcar aqui também para o nosso país. Não, é para vender e aí tentar deixar mais rico a Cosan, né? Que é grande produtora aí de álcool e açúcar e tantas outras empresas. Mas mostra muito bem a prioridade, né? Que é fazer negócio e não cuidar da gestão da coisa pública. E aí, como acho que não tem dinheiro, acho que se água fosse commodity, talvez a gente tivesse dutos de. Não, água é commodity quase, né? Pensando nos Praticamente. A aquedutos, mas. diferença é que ela não é É, vendável, né? se desse para captar ela 100% para fazer dela o negócio do Brasil, talvez as nossas cidades estejam modernizadas e aí tivesse mais sistema de drenagem, né? Sim. Mas o que se esquece muito é que quando se foca muito na questão econômica propriamente dita, a gente esquece que os governos dos países é muito clichê falar isso. Quando a gente fala o Brasil, o estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina, o estado do Amapá, a gente esquece que a formação desse estado é feita por pessoas. Então, quando a gente está falando de gestão pública, a gente está falando de gestão da vida de pessoas. A gente não está falando de simplesmente gestão de recursos. Não estamos falando tipo impacto, a gente está falando de impactos severos no dia a dia, na saúde, na educação e no futuro de um país como um todo. Mas não no país, voltando,
para as pessoas daquele país, daquele estado, daquela cidade. Então, fechar contratos, fechar recursos, utilizar o Estado para enriquecimento de 5 ou 6 pessoas, a gente vê as consequências como a gente viu aí em São Paulo. Lembrar aí que a negação da política dá esse resultado. Que afinal de contas, a política não pode ser confundida, como você bem lembrou, com fazer negócio. Porque quando as duas coisas estão juntas, na verdade, uma vai deixar de existir. Que no caso é fazer a política, essa política pensada como cuidar da coisa pública, né? Pensar no bem-estar de uma comunidade. Então, se você pensar nisso, a gente tem que lembrar que é o que mais se esquece no Brasil atualmente. Tanto que outro gestor, outro empresário, que é o Zema, lá o governador de Minas Gerais, não sabia o que fazer quando deu a chuva. Ele não sabia o que falar quando deu a chuva e um monte de gente morreu. Ele não sabia agir. Esses gestores que estão sendo eleitos, ou mesmo o Witzel lá, que diz que é juiz e fala grosso, ou acha que fala Não, o grosso, manda Witzel dar tiro. parece, em defesa do Witzel, parece que ele já mandou a PM atirar na bactéria que está na água do rio. Então, porque é exatamente isso. Eu ia falar que não dá para resolver com um fuzil, no caso do Witzel, e não dá para resolver com transação com trader, né, com trade na bolsa, né? Você não tem como resolver as coisas fazendo, resolver tudo isso com uma estratégia de negócio bem alinhada. É uma estratégia de Uhum. administração pública bem alinhada e depende de tempo. É longo tempo. Já era para ter tido obra, já era para ter tido investimento, porque aí a gente entende porque todo começo de ano, a gente, além das pautas que são normais, como valor do material escolar, a gente também tem dengue e inundação. Parece que eles A estão gente tentando entende, ajudar a Casas Bahia a vender móvel. mas, então, acho que o recado que a gente quer deixar realmente para os nossos ouvintes é que vocês estão acompanhando a mídia, vocês que estão preocupados com questões macros, que essa próxima eleição, a gente chutou essa bola, a gente chegou a falar isso um pouco no último programa, mas vocês estão acompanhando como essas eleições serão uma prévia para a eleição presidencial de 2020. E o que me incomoda muito em coberturas políticas e coberturas eleitorais como um todo é a presidência como um grande prêmio. Não, não que não seja, não é questão de ganhar ou de não ganhar, mas a gente está falando da possibilidade de gestão da vida das pessoas. Então, quando você considera uma eleição municipal simplesmente como uma prévia para uma eleição estadual, para uma eleição federal, você também automaticamente está desconsiderando a importância real da uma eleição federal. E, lógico, consequentemente, a importância real de uma eleição municipal, que é o quê? É o que vai gerir a sua vida de verdade. São as condições que você vai ter, são as condições, estou falando aí de transporte, eu estou falando de questão de água, então posto de saúde, escola municipal, creche, merenda na creche. A gente está falando de dia a dia. Estamos falando de dia a dia, sabe? Não é contrato com a Petrobras, não, a gente está falando de preço de álcool. Então, não considerem essa próxima eleição simplesmente como uma forma de dar força ou não para determinado partido. Pensa bem na gestão da sua cidade. Pensa bem dos candidatos que você tem para essa gestão e pensa bem para onde você quer que a sua cidade vai. Mas não no. Você pode pensar no partido, pode pensar no que for, mas faça um cálculo individual para o dia a dia. Realmente acho que uma parte aí de quem nos ouve, né, que são amigos e já tem uma ideia da questão da política, da importância, mas aqueles que não, lembrem-se de que a política é importante e não se trata da mesma coisa de maneira nenhuma de administrar uma empresa. Porque com certeza o Itaú não tem problema de inundação, até porque para eles, se tivesse problema de inundação, você só chama um encanador. Mas quando você está falando de um sistema complexo e hídrico, quando você está falando de um sistema complexo viário, quando você está falando de um sistema de educação e saúde, nós estamos falando de política pública.
E quando a gente está falando de política pública, a gente não precisa de um administrador de uma empresa privada. Principalmente um CEO com seus gerentes e que só se reúnem e discutem números e o quanto eles vão ou não pagar de bônus para os acionistas. Nós estamos falando de uma pessoa e de um conjunto, de uma equipe que saiba trabalhar nesses parâmetros, pensando a urbanização, pensando o complexo educacional, o complexo de saúde, não pessoas que queiram emitir MP porque querem falar, temos um coronavírus, enquanto tem uma infestação aí de Aedes aegypti todo ano, com doenças novas ou a mesma dengue. Então é isso que a gente está falando de um político, não um político que é considerado corrupto, ou aqueles chavões para falar sobre político e coisa e tal. Estamos falando de uma pessoa comprometida e com proposta. Também não estamos falando nem de lacradores, nem imitadores, né? Que aí deixa aí para quem quiser pensar sobre isso, que são políticos de redes sociais. Estamos falando de uma construção coletiva, né? Também, quando estamos falando de política, para não parecer que aí a gente está esperando um líder carismático que saia do meio da enchente e traga para a gente boas novas e controle com a mão de ferro aí toda a administração pública. Não, precisamente. Mas bom, vamos falar então de coisa boa, que é a estreia do nosso quadro Herdeiros da Lei Rouanet, que é o nosso quadro de cultura, porque, como sabemos, nós somos um podcast super subverso, com relação à ordem vigente. Nós falamos de ciências da Terra, falamos de ciências sociais, e agora falamos de cultura, que é tudo que o atual governo simplesmente não suporta. Esse quadro marca também a nossa primeira parceria online, que ele vai ser apresentado pelo Gustavo Zappa, que é advogado, mas é também dono do perfil no Instagram Esses Dias Eu Li. E vai estar falando aí, tá dando dicas de leitura. Pode falar, Zappa. Herdeiros da Lei Rouanet. Salve, salve, pessoal! Aqui quem fala é o Gustavo Zappa, da página do Instagram Esses Dias Eu Li. Tô aqui para bater um papo com vocês sobre literatura e deixar uma sugestão de um livro. O livro em questão que eu vou comentar hoje chama O Caso Meursault, do autor argelino Kamel Daoud. Esse livro é o livro de estreia do autor, foi bastante premiado na Europa quando foi lançado, e faz uma espécie de continuação e contestação do clássico francês O Estrangeiro, do Albert Camus. O Albert Camus também é argelino, tal qual o Camus. Contudo, entre os dois tem uma diferença fundamental. O Camus é árabe argelino, enquanto o Camus é um francês de origem francesa nascido em solo argelino. Ou seja, apesar de terem nascido no mesmo território nacional, eles têm origens étnicas diferentes. Usando essa distinção principal, bem como o fato do livro do Camus ser protagonizado por um franco-argelino em solo argelino, o Kamel Daoud propõe um comentário e uma crítica à forma que, normalmente, a Europa retrata os processos de descolonização, tanto na sua historiografia quanto na sua ficção. O livro do Camus não é sobre descolonização, mas serve por um ponto de partida para essa narrativa. Só para contextualizar para vocês melhor, no livro O Estrangeiro, nós temos o Meursault, que é o protagonista da história, esse franco-argelino, e ao longo da narrativa nós temos um assassinato, e os reflexos desse assassinato vão ser fundamentais para a vida do Meursault. A pessoa assassinada é um árabe-argelino, do qual nós nada sabemos. Não sabemos o nome dele, não sabemos a história, não sabemos por que ele estava lá, o que ele fazia. Enfim, é só um figurante. Ao mesmo tempo, ele é um dos motores principais da narrativa, e ao mesmo tempo, ele é uma sombra sem nome. O que o Camus propõe fazer é dar uma história para esse personagem. Fora da caixa, dar
ao onde mais um árabe da escritor história um fala protagonismo. sobre Toda a a narrativa de escrita. O Caso Eu Mereçou achei sensacional, é coisa nova, feita pelo uma Eulírio, que novidade, se mas coloca como tem sendo um o mérito aí de irmão do árabe mostrar as assassinado. memórias dele Esse e irmão como isso se conta quem entrelaça era com as aquela grandes pessoa que foi obras morta, que quais eram as ele lembranças que ela escreveu. tinha dela, qual era o Eu acho papel muito que ele legal tinha essa naquela questão sociedade, o de que ferramentas da aconteceu linguagem, depois de dessa escritores morte, falando quais sobre foram a os reflexos que escrita, foram muito acontecidos importante, né, pra gente que e escreve, né? como Escreve que sobre coisas científicas. os Você sabe que eu jornais e a comecei população meu percebeu jeito de aquele escrever, fato. a minha escrita Usando acadêmica mesmo, minha escrita técnica, espécie de a partir metáfora, daquela o que entrevista do Ariano o Suassuna, Camus está sabe, que ele fala fazendo mal do Chimbinha. é apontar toda a Não problemática da sei. forma Eu que não vou a Europa elucidar aqui o que trabalha ele fala do Chimbinha, com tá? Eu vou reproduzir, a mas a história gente já narrativa teve, dos sei povos lá, uns colonizados, 3 bem programas como colocando os falando sobre povos isso, no de como a centro da gente não questão, concorda com discutindo os essa problemas e estratificação desafios cultural. para a descolonização, os Mas ele preconceitos fala do Chimbinha, sofridos assim, pelos ele viu povos que buscam uma se emancipar, reportagem o sobre o apagamento Chimbinha das histórias e e que estava identidades, falando bem assim como a que as consolidação e guitarras do contradição Chimbinha são da própria sensacionais. identidade Ele fala, quer dizer, eu étnica e trabalho com nacional palavras. das Se eu populações. gasto Eu não vou dar sensacional com o muitos detalhes sobre Chimbinha, a por que eu vou trama, falar do até para não Beethoven? estragar a leitura de vocês. E aí, Só que eu é não um tinha me livro que vale tocado a demais a importância da leitura, gradação para preferencialmente para você quem já dar a real leu O Estrangeiro importância do do que você Albert está Camus. escrevendo, sabe? Mas de uma forma ou de outra é uma leitura Sim, que o vale muito a instrumento. pena e vocês podem Tipo, de que lê-lo já direto. realmente a Aqui no Brasil ele escrita foi das palavras publicado pela corretas para dar a Biblioteca impressão Azul, correta que numa você quer edição passar. bem acessível Realmente, de palavras capa elas têm um mole. sentido O muito livro não é muito certo. longo, E tem às coisa vezes a de gente menos pode de 200 cometer grandes páginas atrocidades e dá quando para ela ler em sai do 2, 3 sentido, dias. né? Serve Sim, tanto quanto uma ótima exatamente. narrativa, uma Isso é ótima muito história, legal ler muito esses bem livros de contada. coisas que você tá O lendo, autor de Kamel Daoud, ele escritores tem falando um sobre como domínio eles de escrevem, né? narrativa, de descrição, Eu acho importante também porque que consegue prosseguir a eles trama de forma muito eficiente, desconstroem mas a também ideia serve mística nesse de que eles subtexto são de fodas, crítica política e surreais, social, que que tem na uma minha boa humilde galera opinião que é o que faz, mais né? enriquece a Falei, obra. não, eu Acho que escrevo por porque eu hoje é isso. sou mega Espero que foda. vocês tenham gostado, se Eu sei interessado pela tudo. Fui leitura. criado Eu quero num agradecer colégio ao pessoal do particular podcast pelo maravilhoso convite e e espero desde poder sempre conversar eu com vocês mais li vezes. Forte Nietzsche abraço, em até mais. alemão. Minha maior dificuldade em escrever em português é exatamente porque eu fui sociabilizado em língua estrangeira. Eu falo Esperanto. Sociabilizado em Esperanto. Mas, e por falar em esses dias eu li, vamos falar do que esses dias o pessoal de Rondônia não leu? Ih, de novo, né? Fala o partido. É um partido aí que tem um P, que tem um S, tem um L e não tem nenhum cérebro dentro. E o governador, pra variar, é um ex-militar. Ele é da Polícia Militar. O governador, então, Marcos Rocha, na última semana, governador de Rondônia, passou a Secretaria da Educação de Rondônia, passou uma lista de livros que deveriam ser retirados, tá aqui, relação de livros a serem recolhidos das bibliotecas das escolas. São uma lista de 43 livros que teriam conteúdo impróprio para o acesso dos jovens e crianças. Esses livros estão Caio Fernando Abreu, Mário de Andrade Macunaíma, O Homem Sem Nenhum Caráter, que é uma fábula sobre um grande herói nacional. Aurélio Mito? Buarque de Holanda. A construção do mito, né, gente? A construção do mito que é importante aí para ele se mantenha. A gente tem aí coisas como Kafka, que aí é realmente importante para não deixar as crianças morrerem de depressão. Vamos afastar essas crianças do niilismo, hein? Eu acho que você aí, como você parou de seguir o ministro da Educação, você não sabe que mudou a forma de falar, viu? A pronúncia. Não é Kafka, é Kafta. É Kafta, mas é de frango ou é de carne? Eu não sei não. Desculpa por essa piada, ninguém nunca pensou em fazer ela. É nova, é super nova. Mas é outra coisa que a gente vai desistindo gradativamente da humanidade, porque são assimilações diretas ao nazismo, né? Eu sei que todo mundo postou a foto da fogueira dos livros que o nazismo fez e como isso está sendo gradativamente banalizado. Choca, mas ao mesmo tempo é só mais uma coisa que passa no seu feed. Sim, mas olha a seriedade que é você proibir uma série de leituras. Vou reformular. É você proibir uma série de leituras para determinados tipos de idade, para determinados tipos de pessoa, só porque eles vão contra com a sua pseudo-fé. Eu acho que é porque não é muito. Eles não gostam muito de ler.
Eu sempre pensei muito nisso, sabe? Porque na verdade parece que. E eu vou vincular aí uma discussão que é mais pesada, mas eu vou passar só em ampassã. Passar só em ampassã é maravilhoso. É tipo entrar pra dentro. Só que em duas línguas. É, Só que eu queria tocar num assunto que todo mundo diz e criminaliza o islamismo, fala de proibir meninas de estudar, de ter acesso aos ensinos, mesmo se não tiver ensino superior, aprender a dirigir, coisa e tal. Mas quando chega a vez de ter uma liberdade, né, para quem gosta de falar é, de liberdade o tempo todo, mas na verdade a gente sabe que a liberdade é só na economia, conservador nos costumes, de preferência igual qualquer outro que seja tão idiota, de preferência, mas toda vez que um livro é caçado por algum tipo de. Porque tem palavrão ou porque não se gosta do conteúdo, mostra o quanto eles acham realmente que o livro é perigoso e que a leitura é perigosa. E aí esse perigo é que não dá para entender, porque muitas das vezes, como disse você procurar aí, o nosso ouvinte procurar notícias sobre, ninguém sabe por que exatamente os livros foram cortados. E aí tem a ideia de que disseram que, parece que o Silvio Santos cortou a lista, falando que a minha filha leu e não gostou, o Rock leu e não gostou. Não faz o menor sentido, porque disseram que tem palavrão, disseram que tem palavra chula, disseram que tem sexo. Sabe esse tipo de coisa que não faz o menor sentido? Porque É, então, porque então você imagina alguns versos do Vinícius de Moraes que são explicitamente pornográficos serão queimados em praça pública. é interessante, eu vi a lista, né, dos 43 livros proibidos, 19, ou seja, praticamente metade deles são do Rubem Fonseca. O outro autor que é mais citado aqui, né, que tem mais livros cortados, é o Nelson Rodrigues mesmo, né, que foi taxado por muitos anos por pornográfico. O Rubem Fonseca, eu li só o agosto dele. É um escritor que ele tem um linguajar forte, ele realmente fala de coisas assim, quase escatológicas nos seus livros, mas é um escritor ao mesmo tempo muito realista. Não, o Nelson Rodrigues mesmo, que é um autor que foi considerado como pornográfico enquanto estava escrevendo, que também é o responsável por escrever ao conto A Vida Como Ela É, né, coletando A Vida Como Ela É, que são várias histórias. O personagem rodriguiana, ela não pode, um dos cônjuges, como diz o nosso ministro, um dos cônjuges ele não pode ser fiel, senão não é necessariamente uma história do Nelson Rodrigues. Agora, dizer que isso não acontece, dizer que as coisas não são desse jeito, eu não sei exatamente que mundo que essas pessoas vivem, porque você dizer que não existe traição no mundo de hoje representadas, isso daria ideia para as crianças, isso daria uma outra representatividade das crianças. Não, a função do escritor é construir a visão de realidade que ele vê. Agora, passa das crianças também a analisar isso. Eu não vou nem falar as crianças, né, gente? A gente está falando de adolescentes, jovens, a gente está falando de livros que podem vir a cair no vestibular. Então, a Do gente está jeito falando de que. pessoas que já têm a consciência formada. O melhor é que eles estão tirando livros por achar que é pornográfico, quando na verdade mais da metade aí de adolescentes aí reconhecidos como, entre aspas, masculinos, acessam já sites pornográficos, né? E não são afeitos à leitura. Então, me é estranho aí essa ideia de acreditar que eles vão controlar o mundo por causa de livro, né? A China controla o Google, mas aí a gente está preocupado com o livro do Nelson Rodrigues. E volta na questão simplesmente moral, né? A ideia nunca é dificultar o acesso àquele tipo de cultura específica. A ideia é dizer que está limpando o Estado de uma possível ideologia, enquanto se aplica a própria ideologia ao Estado. Então, é a Secretaria de Educação de Rondônia que está dizendo para recolher determinados livros, ou seja, nós, como um governo do PSL, um governo cristão, não temos mais vinculação com esse tipo de coisa. Então, tira os livros do Rubem Alves e pode trazer a Bíblia e os CDs da Aline não sei o que e Aline derivados. Barros. Mas Aline Barros e claramente não derivados. leram a Bíblia, né? Não, claramente não leram a Bíblia. Claramente não leram a Bíblia, porque senão eles tiravam de circulação. Agora,
Me preocupa muito esse tipo de filiação que o PSL faz, lógico, preocupa a todos, mas quando você vê as relações que esses caras têm, né? Porque, assim, hoje no Brasil existem 33 partidos existentes, realmente existentes. Desses 33, se eu não me engano, são 28 que têm um registro e podem atuar. Aí, nos 33, estamos contando, por exemplo, a Aliança do Brasil, que não é um partido que já existe, que é um partido que já existe, mas que ainda não existe, né? Então, acho que são, eu acho, se não me engano, 28 partidos. Desses 28, 24 estão presentes no Congresso Nacional, estão na Câmara dos Deputados, sobretudo o que eu quero falar. Se a gente for pegar, sei lá, Câmara dos Vereadores, tipo de Salvador, tá bom? Tá. Tá, Câmara dos Vereadores de Salvador. São 18 partidos que tem em Salvador. Desses 18, tem um vereador que é do PSL. E que é o vereador, o único vereador de toda essa gama de partidos, de toda essa gama de... que tem contato com um ex-miliciano que foi assassinado, que foi morto numa suposta troca de tiros com a polícia. Não qualquer miliciano, um miliciano que tinha conexões e contatos com a morte de Marielle Franco. Eu acho aí que você tá sendo injusto, entendeu? E aí, tô ligando o modo ironia, porque é muita coincidência, cara. Ele só tava no lugar errado, na hora errada. Você não sabia que ele se filiou ao MST, que nem se filia ao MST, mas parece que ele se filiou ao MST, invadiu a propriedade privada, que só estava desguardada, porque eles não podem ter acesso a fuzil, entendeu? Só o vizinho do Bolsonaro pode ter fuzil, aquele lá que também, que por coincidência, guardava um monte de peça lá pra montar, que também era miliciano, coincidência ou não, né? Fazer o quê? A vida é assim, cara. A vida é a gama. Tem uma pessoa mais azarada que o Bolsonaro pra ter vínculo com pessoas e o partido dele, quer dizer, o ex-partido dele, o PSL. Sem querer ele fugiu. A segunda fuga dele foi pra um sítio. Um sítio que por acaso era de um vereador do PSL, que por acaso depois ele morreu dentro do sítio do PSL e agora ele não pode mais dar depoimento nem fazer delação. O Adriano Nóbrega, esse ex-miliciano, que foi durante muito tempo o chefe do escritório do crime, que era a principal organização miliciana do Rio de Janeiro, que depois, como o Henrique apontou para mim, acabou se mudando para Brasília, né? Mas era só do Rio de Janeiro. Ele é um cara que o Jair já defendeu ele de acusações de assassinatos, o mesmo Jair que já defendeu a legalização das milícias. O Flávio Bolsonaro concedeu a ele a maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. Foi também o Flávio que fez moção de louvor a ele na Câmara. Parentes do Adriano trabalhavam com o Flávio, né, muito provavelmente, né, pelo que as investigações indicam, ou indicariam se elas pudessem ter sido continuadas, mas na prática de rachadinha. Então tinham parentes empregados, o parente do Adriano, que era empregado no gabinete de Flávio Bolsonaro, que passavam dinheiro para o Adriano. E por falar em coincidências, né, o Adriano foi morto no último domingo, por sorte dele, né, porque eu, se fosse para escolher um dia para ser assassinato, eu escolheria nenhum, mas se me vetassem a opção de nenhum, eu escolheria realmente domingo à noite, que acho que deve ser muito deprimente você morrer num sábado ou numa sexta-noite, né? Porra, ele perdeu o Faustão. Às vezes não, às vezes ele morreu já na música do Fantástico, né? Que horror. Nossa, perdão, meus caros ouvintes, por isso. Mas eu vou dar continuidade, então. Mas ele morreu no domingo e, como a gente tá falando de coincidências, 3 dias antes tinha chegado na cidade o deputado Eduardo Bolsonaro. Que azar dessa família, né? A esquerda faz de tudo pra destruir a imagem deles. Então, novamente, a gente não tá dizendo nada sobre queima de arquivo. Pelo contrário, estamos falando que foi um puta de um azar. Estamos simplesmente enumerando fatos aqui que realmente aconteceram. Lembrando que, assim, eram 2 assuntos que a gente tinha que falar, que é dessa volta total da Idade das Trevas, a ponto da gente estar queimando livros por simples e por ideologia, mas pior do que queimar por ideologia, queimando por questões partidárias, e de uma queima de arquivo, de um assassinato da utilização, da provável utilização do aparelho estatal
em função da liberdade própria, mas para isso manipulando a vida de outras pessoas, e aí a gente não vai discutir a questão se o cara era criminoso e tal, se ele merece, não merece. Nossa perspectiva não é trabalhar no punitivismo, é a utilização do aparelho estatal em função de um assassinato para a liberdade pessoal de indivíduos específicos. E que ligação que a gente achou? Eram dois assuntos que a gente tinha que falar, e realmente o PSL é um partido que perpassa os dois. O PSL, que é o partido que até 5 minutos atrás estava no poder, figurado no presidente Jair Bolsonaro. Eu acho importante a gente lembrar, quando a gente está falando desses dois casos, a gente está falando de um lado, sempre a ideia de uma limitação muito forte, de uma atuação muito forte de informação. Então, de um lado você tenta banir livros e de outro você queima um arquivo. Quer dizer, provavelmente é uma queima de arquivo, porque a gente sabe que a gente pode ser processado e a gente pode perder, né? Falar que foi uma queima de arquivos. Mas é muito estranho e conveniente que uma das possíveis ligações e incriminações de Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro tenha aí felizmente morrido numa ação da PM. Claro que pode ter sido uma queima de arquivo inconsciente, pensando que a polícia, comandada aí pelo governador Rui Costa, que é do PT, também é violenta, né? Inclusive tem vídeos aí de um policial chutando aí um senhor que estava na rua, e que realmente, como era o BOPE, ironicamente, era homônimo da onde serviu o Adriano, agiu como a polícia brasileira age. Geralmente age, né? E geralmente essas tropas de elite. E aí chegou e atirou, provavelmente antes de perguntar qualquer coisa, e aí literalmente enterrou aí uma maior probabilidade de encontrar provas suficientes para desmantelar não só uma quadrilha que se estabeleceu na Alerj, né, uma das tantas, que também, se vocês não se lembram, a CPI da milícia, comandada aí pelo Marcelo Freixo, e com o apoio de outras pessoas, inclusive da Marielle Franco, mostrou as conexões entre as milícias do Rio de Janeiro e os políticos. No caso, com a morte do Adriano, a gente não tem a possibilidade de perguntar para ele sobre documentos, sobre trocas de mensagens no celular, sobre conexões que ele tinha, com quem que ele falava, quem que ele pagava, quem que ele não pagava, quem que mandou matar a Marielle. Esse tipo de coisa que é importante a gente saber e não sabe. E aí é óbvio que quando a gente está falando aí dos dois casos, tanto o caso do livro quanto o caso do Adriano, a gente coloca uma pá na democracia acima de tudo, porque a gente não tem, como diria o Norberto Bobbio, não temos a democracia de fato, né? Temos uma outra coisa, temos quase uma democracia opaca ou muito mal feita, que não faz as coisas à luz do dia, né? Pelo contrário, faz tudo no escuso, tudo no escuro, com pouca informação, para preservar aí quem precisa que as suas ações ilícitas sejam preservadas. Então aí é vergonhoso que a gente ainda tenha que debater esse tipo de ação que fecha aí os nossos caminhos, seja para a educação, seja para uma investigação tão importante quanto é do assassinato da Marielle, quanto é a investigação sobre até onde vai a teia aí do escritório do crime, que com certeza ainda está operando. Precisamente, Henrique. Mas bom, vamos encerrar então para o bloco não ficar muito longo, aproveitar o gancho aí da democracia que está em vertigem. Como é que se falou? Com labirintite? Tá com labirintite. E primeiramente, vamos parabenizar a cineasta brasileira Petra Costa. Foi indicada para o Oscar de melhor documentário. Não levou, mas como o Henrique já tinha cantado a bola no último programa que falamos, que tivemos uns trechos aí para falar sobre o filme, o American Factory levou a estatueta, mas a Petra fez algo muito importante, e isso quem vai falar um pouco para vocês é o nosso telar do dia. O telar de hoje é o Gabriel Mendes, biólogo, fotógrafo da natureza e estudante de audiovisual,
que ele vai estar comentando um pouco aí sobre essas questões do filme, do Democracia em Vertigem, e um pouco mais sobre cinema. Pode falar, Gabriel. Conselho Tutelar. Who can say where the road goes, where the day flows, only time, and who can say... Salve, salve, amantes da sétima arte. Tirem as crianças da sala que o senhor Manduca e o senhor Henrique aceitaram o meu convite. O meu convite de vir até aqui neste podcast falar um pouco de Democracia em Vertigem e Bolhas. Vamos lá? Lançado em 2019, Democracia em Vertigem é dirigido por Petra Costa e mostra o passado recente da política brasileira. Na primeira versão deste comentário, me peguei explicando o filme. Não vou perder tempo aqui, vocês podem assistir aí no torrent mais próximo ou na Netflix. Pois então, logo que o filme foi indicado ao Oscar 2020, o esgoto da internet se pronunciou, criticando a posição esquerda, caviar, Lula, Dilma, petista, comunista e todos os outros adjetivos que deram para Petra Costa, diretora. Os brasileiros, infelizmente, são analfabetos audiovisuais e acreditam que o documentário retrata apenas a verdade absoluta. Bom, não sou eu que vou discutir aqui verdade, realidade, mentira, ficção, simulação, pílula vermelha, azul, Matrix, seja lá o que for. E até Michel Temer disse que assistiu, mas acha que é um filme de ficção. Vamos lá. O documentário busca estabelecer uma relação com a realidade. É a visão e o recorte de algo feito por alguém. Não tem a mesma obrigação, agora me imagine fazendo umas aspas gigantes entre minha cabeça, de ser imparcial, neutro e tudo mais que os jornais e os noticiários tentam nos convencer que estão sendo. Sacou? Petra deixa claro a todo instante que é petista, filha de revolucionários de esquerda, mas ela também não esconde sua família burguesa. Bom, cinematograficamente falando, o filme é impecável, contou com 15 editores e mais de 7.000 horas de imagem brutas. Tem uma pegada meio vlog documental, que conversa muito bem com a linguagem que temos hoje na internet. Assim, parece que a gente já viu aquilo em alguns outros, então estamos acostumados. Uma coisa que não podem criticar é a verificação de fatos. Como Petra escrevia o filme durante as edições e os acontecimentos, se ela falava o governo Lula tirou 300 milhões de brasileiros da miséria, tinha uma pessoa encarregada a procurar fontes primárias e confiáveis, e se fosse 299 milhões, Petra gravava novamente colocando os dados verificados. Outra coisa interessante é que o filme foi escrito e editado em inglês. Petra escreveu e explicou o filme para um americano médio entender, pois a Netflix norte-americana que produziu e patrocinou o doc. Bom, Petra fez uma obra histórica, retratando muito bem o golpe, o clima de esquerda e direita do país, entrevistou Lula, Dilma, Bolsonaro e até tentou falar com o sabonete do Aécio Neves, que, é claro, escorregou da entrevista que não interessava. Agora vamos lá para a minha provocação. Acho que como você não é nenhum Jimmy e não viveu dentro de uma bolha, você já ouviu falar nesse termo, bolha. Mas, eu sei, bolha é aquela palavra, aquele tipo de palavra, resiliência, meritocracia, top, coach, comunista, essas palavras que a gente fala e perde o sentido. Então, para trazer o termo bolha para o audiovisual, eu vou falar um pouco de público. Que seria assim, você vai fazer um documentário, vai fazer um podcast, um texto, qualquer produto. Para quem você vai fazer essa obra? Quem você quer atingir e como você quer atingir? Tudo isso tem que ser pensado. O que quero dizer é que em tempos de bolhas e redes sociais esquecemos de atingir outras bolhas. Sabe aquele seu tio fascista? Ele mesmo. Muitas vezes é para ele que temos que produzir algum documentário, texto, vídeo, foto e até podcast. Às vezes com um tom mais leve, algo que ele engula e nem perceba, mas ele vai acabar digerindo. Você que tem cachorro, manja quando coloca um comprimido na mortadela para enganar? É isso. Não estou desmerecendo o trabalho da Petra, nem tão pouco tenho a resposta. Mas eu, como biólogo e produtor audiovisual, sempre penso onde posso atingir quem não iria gostar desse assunto.
alguém fora da minha bolha, alguém que precise de ciência ante as fake news e terra plana, a liberdade de expressão contra a censura, posições políticas contra posições de ódio e tolerância contra o preconceito. Então é isso, fica aqui minha provocação para os amantes da sétima arte, para as pessoas que estão dentro e fora da nossa bolha. Um grande abraço, não consegui fazer melhor porque já estava assim quando eu cheguei. Maravilha, maravilha. Então, muito obrigado, Gabriel, popularmente conhecido como Mendes, daí do sobrenome. Mas então a gente tá encaminhando para o final. Vamos à parte dos agradecimentos. Queria agradecer a todos que fizeram parte hoje do programa, agradecer ao Bruno, agradecer ao Zapa e agradecer ao Mendes. Agradecer também ao Henrique. Muito obrigado, eu agradeço a você, agradeço ao Bruno, ao Mendes, ao Zapa. Acho que aí a gente está fazendo uma boa resistência e nunca foi tão fácil resistir. E por isso eu agradeço a eles, que é muito bom resistir ouvindo dicas de literatura, ouvindo sobre cinema e ouvindo sobre ciência. Total. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando de cinema, e que o nosso último telar sobre cinema, que era o Wade, ele está aniversariando hoje. Então eu queria mandar um grande abraço e um grande beijo pro Wade. Parabéns! Parabéns, mano. Bom, vamos encerrando então. Já sabe, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, interajam com a gente nas redes sociais, manda lá, a gente pode até falar aqui no nosso Twitter, atuante Twitter, @já_, quanto na nossa página do Facebook, já estava assim quando eu cheguei. Queria agradecer também, porque agora nós estamos inseridos na chamada Podosfera Antifascista, que é um grupo de podcasts, não necessariamente falando de política, na verdade, são os podcasts que falam de arte, ciência, comédia, criança e família, educação, enfim. São várias temáticas de podcast, são mais de 80 podcasts que compõem essa rede, mas em si todos de alguma forma ou de outra contribuem para impedir o avanço do fascismo no país. Então a gente agora foi inserido nessa rede. Um grande abraço para todos os nossos colegas podcasters que estão nela. Acessem lá www.podosferaantifascista.com.br e dá uma sacada nos títulos que tem lá. A gente tem certeza que algum vai compartilhar das suas expectativas. Hoje nós teremos música de encerramento? De certa forma teremos sim. Não vamos inserir uma música propriamente dita. A gente vai inserir mais um meme. Como a gente tem muita dificuldade de brincar com as coisas que aconteceram, que a gente relatou hoje nos nossos blocos de debate, a gente vai pegar uma coisa bem singular. São as pessoas tentando chegar no trabalho para não ser demitidas, então correndo o risco aí de pegar doenças graves para não serem demitidas. E vamos postar um áudio que ficou muito famoso uma época, que é o áudio do Seu Armando. Lembrando a todos, é um áudio fake, tá? Ele não é real, a pessoa não mandou isso pro patrão, mas ele serve para elucidar a nossa situação. Confiram então o áudio do Seu Armando com o hino da União Soviética de fundo. Muito obrigado mesmo a todos vocês, nossos ouvintes, a todos que estão colaborando aí com a continuação desse podcast. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau, gente. Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belford Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chuvinha é o caralho. Choveu pra caralho aqui em Belford Roxo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belford Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando. Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha. Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta. Eu não vou sair de Belford Roxo pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca. E te falo mais, seu Armando. Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor. Porra
vocês, filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, ô desgraçado!